texto que nós estaremos meditando com os irmãos nessa noite é o Salmo de número 46, que fala sobre a segurança, sobre descansar em Deus, sobre confiarem do Senhor. O salmista, ele relata que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente na angústia, ou nas traduções, outras traduções, bem presente nas tribulações. Então quero meditar com os amados irmãos sobre o Salmo de número 46. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os fins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. É um texto lindo, é um salmo bastante conhecido. Salmo esse que gosto de meditar quando algumas visitas realizadas, sejam nas casas, nos hospitais, seja em qualquer circunstância da nossa vida, nós podemos declarar claramente, seguramente, Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é bem presente nas tribulações, Ele é um Deus bem presente na angústia, Ele é um Deus todo-poderoso que ouve as nossas orações. E nós podemos, amados, ver algumas lições extraordinárias desse texto. E podemos ser francos que é mais fácil agitar-se do que sossegar o coração quando a crise chega, quando deixa-nos alarmados, quando a dor ela bate a porta, nós ficamos assustados, quando a tempestade ela desaba, ficamos inquietos e desassossegados. Isso porque nem sempre encontramos abrigo seguro no temporal, nem sempre o dinheiro ou o prestígio podem nos valer, nem sempre os amigos estão ao nosso lado na hora do aperto, e muitas vezes nem sempre a família pode nos socorrer, e mediante a tantas circunstâncias que se levantam, que se manifestam na terra, o que fazer? O que fazer mediante as adversidades, o que fazer mediante as lutas, as tribulações que sobrevêm sobre nós? O salmista, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o que fazer mediante as tribulações? O que fazer quando há um diagnóstico ruim? O que fazer quando ouvimos informações terríveis num mundo completamente perdido, pessoas longe de Deus, uma corrupção tremenda, e o pior, que muitas, dizendo cristãos, que se afastam, que creem mais naquilo que o mundo oferece do que nas promessas do próprio Deus. Podemos ver, meus amados, e podemos observar claramente quem verdadeiramente tem sido o nosso refúgio e fortaleza. E a forma de nós experimentarmos isso está diante daquele que está no nosso coração, daquele a quem nós depositamos a nossa fé. Quando os recursos da terra elas se esgotam, o de Deus estão disponíveis. Aonde o mundo não traz segurança alguma, Ele é o nosso refúgio. Aonde o mundo não oferece paz alguma ao coração do homem, Jesus é a nossa paz. Ele deixou claro, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aonde o mundo oferece uma alegria passageira, Jesus é a nossa alegria plena, em todo momento.
No domingo passado, pela manhã, quando nós falamos a respeito do futebol, a respeito do time carioca que estava aí na semifinal, estava muito alegre. Ontem já não fiquei tão alegre, porque foi desclassificado. Como a alegria do mundo é passageiro, como as circunstâncias do mundo são passageiras, mas em Cristo, Ele é a nossa alegria plena, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando os homens nos decepcionam, Deus nos ampara. Quando o mundo à nossa volta entra em colapso, Deus nos assegura com os seus braços eternos. Na hora da crise nós precisamos aquietar o coração, não porque somos fortes, mas porque Deus está conosco, mas porque muitas vezes nós reconhecemos que as tribulações são mais fortes. Ele, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. No Salmo 24, verso 1, que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo e os que nele habitam. Não há lugar sequer na geografia do mundo onde o socorro divino não possa nos alcançar. Por isso, meus amados, nós precisamos buscar em Deus, precisamos nos fortalecer em Deus, precisamos crer no poder de Deus, precisamos crer no agir de Deus, precisamos reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele pode mudar a história, que Ele está no controle de todas as coisas. Então o salmista nos ensina a descansar o coração e fazer a alma serenar, agasalhar-se debaixo das asas do Onipotente, porque Ele ama você, Ele cuida de você, Ele protege você. A tempestade vai passar e Deus continua sendo Deus, sempre pronto para revelar, sempre pronto a valer por você, porque a única saída é voltarmos para o Senhor e aquietar a alma. Se você observar no versículo 10, talvez o versículo chave de todo esse salmo, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse Deus, o que Ele é? Exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra, exaltado sobre todas as circunstâncias, exaltado sobre todos os seres humanos, exaltado sobre todos os senhores, exaltado sobre todos os poderes, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus amados, a tempestade vai passar, as adversidades vão passar, mas Deus continua sendo Deus. O que tem faltado para nós muitas vezes é voltar-se para Deus, é olhar para Deus, é confiar plenamente no Senhor, é tomar posse daquilo que o salmista diz, na expressão, na posição de Deus. Ele é o nosso refúgio. E nós muitas vezes deixamos passar a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, do poder de Deus em toda a nossa vida. Muitas vezes buscamos a Deus mais nos momentos difíceis, mas Deus, Ele se revela a cada instante, a cada momento da nossa vida. Por isso, Deus, Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. O texto diz que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da aliança, Ele está conosco e por isso não precisamos temer, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, presente, bem presente nas tribulações, bem presente nas tribulações, bem presente nas dificuldades. E a quietude da alma, nas tempestades da vida, é um ato de fé. Deus está no controle. Nós não podemos mudar nada. E às vezes a pressão é tão grande, às vezes as informações são tão grandes, e nós vamos muitas vezes focando naquilo que pressiona mais a nossa vida. Porque se você ter mais tempo para aquilo que o mundo está oferecendo, o seu coração vai estar temeroso, a sua segurança vai estar em risco, a sua fé vai estar abalada. Mas quando a gente deposita plenamente em Deus, confiando plenamente em Deus, Ele diz: Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Hoje Ele pode ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Hoje Ele pode ser a tua alegria. Hoje pode ser a tua esperança. Hoje Ele pode ser algo que pode mudar a sua vida. A fé não é sugestivamente psicológico, um truque religioso ou um mecanismo místico, não, é confissão positiva. Fé, segundo as Escrituras, é confiança inabalável em Deus. Inabalável é o Todo-Poderoso, o Criador, o sustentador da vida. O Salmo 51, Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, uma fé inabalável, uma fé posta plenamente no Senhor.
Fé é o reconhecimento de que, embora sejamos fracos, podemos nos abrigar debaixo das suas asas, debaixo das asas do Onipotente, Deus, e saber que a tempestade vai passar. E ele relata aqui algumas mudanças que podem acontecer na terra. Do versículo 1 ao versículo 3, nós podemos ver ali a proteção de Deus. E o salmista, ele encontra paz, segurança, sabendo que Deus cuida do seu povo. Ele tem cuidado de você? Tem. Ele tem cuidado de nós, nas adversidades, nas lutas, nas tempestades. E é interessante que, quando a Jerusa relatou, quando fomos ali, a Jerusa foi levar a Juliana no médico, da primeira vez, e a Jerusa foi passando para mim as informações. Olha, o negócio é sério. Olha, tem o negócio é muito grave. E não sei o que, e a gente já pensou tanta besteira. A gente pensa tudo ao contrário. E aí até fazer os exames, até fazer todo o processo, e aí a gente começa, a gente padece, a gente sofre, a gente só vê coisa ruim, a gente procura no Google, o Google fala uma coisa tão esquisita, a gente quer mudar, o Google fala diferente disso que eu estou lendo, por favor, e tal. Mas muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Pastor Hernandes Dias Lopes relata que a ansiedade, ela asfia as pessoas, é o estrangulamento da alma, é o estrangulamento da vida, a ansiedade. E 70% daquilo que nós imaginamos que vai acontecer, nunca vai acontecer. E muitas vezes a nossa mente, ela voa, ela vai para distantes, mas o salmista, ele encontra segurança e paz, sabendo que Deus cuida do seu povo. Meus amados, Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado das nossas dificuldades, Deus tem cuidado da nossa família, Deus tem cuidado da nossa saúde, Deus tem cuidado dos nossos amigos, Deus tem cuidado da igreja. E aí nós podemos ver a sua disponibilidade no versículo 1, Deus está sempre preparado para ser o nosso refúgio. Busca Ele, espere nele, confie nele. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É um Deus que responde às nossas orações, é um Deus que sabe o de melhor para a gente. E nós podemos ver, além da sua disponibilidade, a sua confiabilidade, no versículos 2 e 3, diz: não devemos temer, já que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ainda no versículo 2, ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas se tumultuem. E a gente tem ouvido coisas assustadoras. Se nós não buscarmos a nossa segurança em Deus, a gente pira. A gente vai sendo levado por essas ondas. A gente vai sendo levado por aquilo que o mundo está empurrando para dentro dos nossos lares. Aquilo que o mundo está empurrando para a mente das nossas crianças. Em meio às adversidades, meus amados, nós precisamos reconhecer que é um paraíso de Deus. O oásis desse mundo é Jesus. As adversidades, o paraíso de Deus, versículo 4 e 5, o salmista aqui, ele descreve a perfeita tranquilidade da cidade de Deus, ou perfeita tranquilidade da presença de Deus na nossa vida. Diz o versículo 4, Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Seu rio traz alegria, sua presença traz alegria, sua presença traz segurança, sua presença traz renovo. E os versos 4 e 5 também relatam, agora o verso 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque Deus a ajudará desde o romper da manhã. A cidade não pode ser destruída. As adversidades vêm, as lutas vêm, as informações terríveis vêm, mas aquele que está firme no Senhor não serão abalados. A fé no Senhor, o poder do Senhor, a soberania do Senhor. Em meio às adversidades, desfrute do paraíso de Deus. Em meio às lutas, às adversidades, em meio às circunstâncias que estão ao nosso redor,
há um rio que alegra a cidade de Deus. Há algo no nosso coração que traz para a gente a segurança do lar da presença de Deus, que aí nós podemos experimentar o poder de Deus. Olha nos versos 6 a 8, diz assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações feitas na terra. Nós podemos ver aqui o poder de Deus. O mundo tem trazido destruição, mas Deus tem trazido restauração. E aí nós temos visto e ouvido, quando ouvimos aqui agora o testemunho, da Valéria, o Espírito Santo de Deus muda, numa vida atribulada, numa vida marcada pelos vícios, e quando o Senhor ele entra no nosso coração, ele traz a verdadeira paz, ele muda a nossa história. Então, se um lado o mundo traz a destruição, Deus traz a reconstrução. Nós falamos isso no domingo pela manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite, porque nós precisamos crer no poder de Deus, e esse poder do Senhor, ele traz paz ao nosso coração. Você observar isso, logo no versículo 9, diz: ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sabe por quê? Um dia, Deus acabará com todas as guerras da terra. Um dia, nós estaremos na morada eterna com Jesus. E louvado seja Deus, lá não vai ter e-mail, lá não vai ter internet, lá não vai ter celular, não vai ter TV, lá vai ter só a presença de Jesus. Quantos querem isso na vida? E por que a gente não desfruta agora disso? Por que a gente já não busca somente, mas eu vou ficar desligado do mundo, que a gente gosta de saber das coisas do mundo, gosta de saber de tudo do mundo. Isso vai passar, isso aqui vai ficar. Eu quero estar próximo de Deus eterno, já desfrutar daquilo que Ele tem preparado para mim na eternidade. É focar naquilo, não é se desligar do mundo, porque muitas vezes você fala isso, muitas vezes você pode ser até apedrejado. Não, você não pode, você tem que saber das coisas. Eu só sei uma coisa: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu estou aqui de passagem. Vou morar na eternidade com o Senhor, um lugar onde Deus preparou a morada para os salvos, pelos transformados em Cristo Jesus. E aí nós podemos, amados, no versículo 10 e 11, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, devemos silenciar e honrar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É permitir que Ele fale, é permitir que Ele conduza todas as coisas, é permitir que Ele manifeste o seu poder, a sua graça diante das circunstâncias, porque Ele é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, tudo está sob o controle do nosso Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso o salmista ele deixa bem claro: Deus Ele é o nosso refúgio. Ouvi uma expressão há pouco tempo de um pastor, ele disse o seguinte: deixa Deus ser Deus, porque tem gente que quer ser igual a Deus, ou melhor que Deus, tem gente que planeja melhor que Deus, tem gente que muitas vezes quer dar ajuda a Deus. Senhor, o Senhor pode fazer, mas isso aqui o Senhor não tem condição de fazer não, deixa que eu faço. Vai se trumbicar, não vai dar certo. Mas quando nós depositamos plenamente no Senhor a nossa vida, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E este salmo, também muito interessante, é um salmo conhecido como o hino da reforma, tendo em vista quando o cântico escrito por Lutero, chamado Castelo Forte, ele baseou exatamente nesse texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe por quê? Sabe por que Lutero escreveu este hino Castelo Forte? Sabe por que Lutero escreveu este hino baseado nesse texto? Porque não há outro Deus que dá para a gente um refúgio, uma segurança. Não há outra forma. Não tem como. Não há outro meio. Por isso, se você observar aí, se puder colocar o hino aí
do cantor cristão Castelo Forte, eu não me lembro agora o número desse hino, Castelo Forte é o nosso Deus. Se você puder, já está ali, 323, poxa vida, hein? Lá, quem escreveu? Martim Lutero. Vamos ler, a gente não vai cantar, vamos lá, vamos colocar lá, olha só, vamos ler. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, e todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos ao seu reino. Que pena que acabou, podia ter mais estrofes, né? Podia ter muito mais. E a gente pode escrever as outras estrofes desse hino. Cada um pode escrever uma frase desse hino, demonstrando quem é Deus na sua vida e o que Ele pode fazer. Muitas vezes nós vivemos experiências, ficamos felizes em ver experiências de tantas outras pessoas, mas eu e você, nós podemos desfrutar das experiências com Deus. Li essa semana uma expressão muito interessante. Muitas vezes nós idolatramos, os personagens bíblicos. Lá em Tiago 5,17, coloca para a gente aí, esse texto eu estava meditando muito essa semana, na terça-feira, antes de o culto de oração, e falei nesse texto, Tiago 5,17, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha o 18, depois orou de novo, então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. E às vezes a gente fica cantado, eu queria ser Elias. Nós somos. A única diferença é que Elias, ele tinha uma intimidade com Deus. Muitas vezes a gente pensa, José, poxa vida, José foi forte. Não, José era um homem sujeito igual a mim, a você, mas ele confiou em Deus. Eu quero ser igual Pedro. Pedro é igual a mim e você, tanto que negou, tanto que fez tantas coisas. Mas a diferença é que Pedro diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza. E tantos outros. A única diferença está na nossa intimidade com Deus. Por isso, irmãos, busque intimidade com Deus. Acorde pela madrugada, ore, chore. Essa semana atendi uma irmã da igreja e ela disse, pastor, uma coisa que nunca aconteceu comigo. Domingo ela estava conversando comigo. Ela vai dar o testemunho aqui na igreja. Pastor, uma coisa que nunca aconteceu comigo. Eu disse, o que foi, irmão? O que aconteceu? Eu estava dormindo e de repente eu comecei a ter um sonho. E quando de repente do sonho eu acordei, eu comecei a chorar, e eu senti a presença de Deus tão próximo de mim, que eu não podia parar de chorar.
É exatamente isso, quando Deus se revela, a gente fica tão encantado, a gente fica sem atitude, sem palavra, quando Deus revela o seu poder, a sua manifestação sobre nós. E às vezes nós não temos palavra mesmo, que é tão maravilhoso, a gente desfrutar da presença de Deus. Ore pelas madrugadas, medite na palavra de Deus, jejue, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, experimente isso na sua vida, coisas tremendas Deus tem feito, coisas tremendas Deus vai fazer, porque Ele é o nosso refúgio. É tempo da gente se firmar em Deus, irmãos, de orar mais, é tempo de ler, meditar, se comprometer com a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus. É tempo de acordar de madrugada, é tempo de você arrumar um companheiro de oração e orar juntos, é tempo de você se consagrar, é tempo de você buscar viver em santidade, é tempo de você honrar a Deus, é tempo de você clamar pelo poder do Senhor, é tempo de você crer no agir de Deus, é tempo de você desfrutar das manifestações poderosas de Deus. Se pudesse deixar uma última mensagem, para a igreja nessa noite, busque ter intimidade com Deus. Só isso. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tiago escreveu isso, Elias, Moisés, Daniel, caramba, o que falar de Jó, e Sadraque, Mesaque e Abdenego, e Ana, e Samuel, e Neemias, e Jeremias, e Oséias, e Zacarias, e Mateus, e Zaqueu, e João, e Pedro, e Tiago, e Zaqueu. Todos nós, homens e mulheres sujeitos igual a nós. A diferença é que eles, homens e mulheres, buscarem intimidade com Deus. A minha oração é que daqui a 100 anos, se o Senhor não voltar, as pessoas possam lembrar do pastor Marcelo como um homem de Deus, que teve intimidade com Deus. Não é bens, vou deixar, não é nada diferente, vou deixar na igreja, mas a diferença é que seja na vida das pessoas, que possam ver Cristo na minha vida, a busca de intimidade, para a glória do Senhor.